Olá Brasil, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Eu trago informações urgentes e importantes. Eu espero que você fique aqui junto comigo na minha companhia para te passar todas essas informações, tá bom? Ó, é importante que você, deixa eu já colocar a vinhetinha aqui. É importante que você dê o seu like, que você compartilhe, que você nosso canal, para que você possa me acompanhar todos os dias aqui, vídeos que são de extrema importância, assuntos do nosso Brasil, assuntos da política, assim como esse que eu vou trazer aqui agora, tá? É importante você fazer isso. Ó, o comentário sempre eu peço, mas para você assistir até o final, para você vir junto comigo. E como a notícia aqui é urgente e importante, eu quero falar rapidamente dos produtos da empresa RPN que você encontra neste número aqui, 0800 355 3000. Por que eu estou falando isso no começo? Pois nós vamos falar de política aqui, não vou falar mais de produto. E é 30 segundos que eu tenho para falar para você. Primeiro, você pode solicitar o catálogo da empresa RPN, que são mais de 120 produtos que podem mudar a tua vida de verdade. São produtos, vitaminas, tudo que você precisar, mas eu quero dar destaque neste combo aqui que tem mudado a vida das pessoas, recuperando a autoestima. Hair Cap, nanotecnologia, aminoácidos e vitaminas que fazem o cabelo crescer de dentro para fora. É um composto de vitamina especificamente para fazer o cabelo crescer de dentro para fora. Aqui nós temos o Hair Elixir, que é o bloqueador do hormônio DHT, e nós temos também o tônico capilar grau 2 da Anvisa. Sabe o que significa? Este tônico aqui ele foi testado 1 ano para depois a Anvisa liberar. Só que é quantidade limitada, não tenho para todo mundo. Se você quiser comprar, você precisa chamar agora no 0800 355 3000 para garantir esse combo aqui, ó. É o melhor que tem no Brasil, não tem nada no Brasil comparado a este kit, esse combo do Hair Cap para você recuperar o teu cabelo. Serve para mulher também, viu? Serve, as mulheres estão usando, estão ficando assim admiradas do tanto que esse combo aqui faz o cabelo crescer. Aproveita, passa a mão no telefone 0800 355 3000, adquire o seu, chama no WhatsApp, tá bom? Deixa eu ir para a notícia aqui porque é urgente que eu vou te contar. O Brasil chegou no ponto de não retorno. Mesmo depois do racha no Supremo Tribunal Federal, a maioria dos ministros decidiram ir para o tudo ou nada. Eles sabem o risco, mas decidiram ir até o fim. E como se não bastasse, algo gravíssimo acaba de acontecer. O Brasil já está sendo tratado como um narco-estado. Isso muda completamente a forma que somos vistos e pode abrir caminho para uma intervenção, no mesmo pretexto que está sendo usado para a Venezuela. O que vem aqui pela frente é muito pior do que qualquer um de nós imaginávamos. A PGR, do Paulo Gonet, que está junto com o STF nessa, já criou uma denúncia contra o Eduardo Tagliaferro, o ex-assessor da Alexandre de Moraes, que vazou aquelas mensagens dos auxiliares que se baseavam nas redes sociais para prender as pessoas, então, e já pediram até sua extradição. Querem colocá-lo na cadeia. Fez parte do sistema e quis sair e mostrar o que acontecia por lá? Bom, crime contra a soberania, crime contra a democracia. Vocês sabem bem a narrativa que eles inventam. Hoje, você denunciar o que está de errado no Brasil, isso é um crime. Se você fizer o que está errado, aí tá tudo bem. É assim que a banda toca aqui no Brasil. Que vergonha, né? E olha só, pessoal, o André Mendonça deu uma paulada no Alexandre de Moraes e no Supremo Tribunal Federal ontem. Vocês sabem disso. E ele diz, né, que o bom juiz, que um juiz, né, deve ser reconhecido pelo respeito e não pelo medo. Dando um recadinho para o Alexandre de Moraes que claramente só é reconhecido pelo medo que ele causa. E agora eu quero mostrar para vocês, pessoal, que o Lula, vocês sabem que eles estão usando aquela denúncia do Felca sobre a adultização de criança para implantar censura no Brasil. A gente denunciou isso aqui. E olha só, projeto do Lula impõe às plataformas responsabilidade de detectar e indisponibilizar crimes contra as crianças e mulheres e até contra a soberania nacional. A gente sabia que eles iam fazer isso. Olha só, Lula quer remoção imediata de posts que considerar contra a democracia. Eles vão avançar para calar isso aqui, ó, o discurso político na internet. E agora até a velha imprensa, que já parou aí com as narrativas, não todas, mas algumas já começam a falar a verdade. Olha só o que a imprensa fala sobre o Brasil. Não importa quem vai ser eleito, que quem governa é o Supremo Tribunal Federal. A gente chegou nesse ponto. Essa é a parte triste. Vamos ver como é que vai se dar essa composição do Senado a partir, né, das eleições do ano que vem,
que é o único caminho ali para quem avalia que é preciso dar um freio aí no Supremo Tribunal Federal, porque Tá aí, o Brasil já não aguenta mais as narrativas e já passou do ponto, né? Eles ficam falando aí que estamos em uma democracia plena, que os poderes funcionam 100% individuais. Mentira! Quem manda no Brasil é a Suprema Corte. Quem manda no Brasil é o Alexandre de Moraes. E agora eu quero mostrar para vocês o que o Brasil está caminhando e o mesmo pretexto que está sendo usado para os Estados Unidos começar as movimentações em volta da Venezuela pode ser usado aqui no Brasil. É isso mesmo. Primeiro eu quero te mostrar a resposta do Alexandre de Moraes ontem para o discurso do André Mendonça. Vou te mostrar que ele não está sozinho e vou te mostrar o que está acontecendo no Brasil. Olha só. Se prendeu ou foram afastados milhares de juízes e promotores, como na Hungria, sobre o falso lema de que, eles precisam se autoconter, porque eles estão barrando o ataque à democracia. Estão barrando tudo que eu quero fazer. Isso é coisa de autocrata. Isso é coisa de ditador. E esse método não funcionou, não vai funcionar, e aqueles que tentarem no Brasil serão responsabilizados. De 2 em 2 anos, ou nós elegemos os nossos representantes gerais, ou os locais, tanto do Legislativo quanto do Executivo. E é o único país do mundo que, com 158 milhões de eleitores, em pouquíssimas horas dá o resultado das eleições. Nós não deixamos, enquanto sociedade, e aqueles que viveram sob a ditadura sabem isso, nós não podemos deixar que retirem das brasileiras, dos brasileiros, esse orgulho. Nós temos eleições de 2 em 2 anos. Quem ganhar, assume. Quem perder, tenta daqui 2 anos ou 4 anos. Isso é democracia. Isso é liberdade com responsabilidade. Nós temos, então, imprensa livre, nós mantivemos eleições livres e periódicas e, apesar de todos os ataques, nós mantivemos um poder judiciário independente no Brasil. Só um poder judiciário independente é respeitado. O respeito se dá pela independência. Um judiciário vassalo, covarde, um judiciário que quer fazer acordos para que o país momentaneamente deixe de estar conturbado, não é um judiciário independente. E o judiciário no Brasil é um judiciário independente. O judiciário que não é independente não tem o direito de ser chamado judiciário. Eu posso garantir aos senhores e às senhoras que no Brasil o judiciário é independente e é corajoso. Os ataques podem continuar a ser realizados de dentro ou de fora, pouco importa. Então tá aí o discurso do Alexandre de Moraes, e aqui ele fala muita coisa importante, né? Ele mostra que não vai recuar, nem por 1 milímetro, diz que o judiciário é independente, judiciário que tenta fazer acordo. Isso aqui ele dá um recado até pro Gilmar Mendes, que depois que vazou aquelas conversas lá do Bolsonaro, né, diz que o Bolsonaro estava conversando com o Gilmar Mendes, tentando fazer aí algum acordo. A gente sabe que Barroso também queria fazer algum acordo, porque estava com medo da Lei Magnitsky, queria até sair do STF, então ele dá 2 pauladas, e a gente vê que ele não dá nenhum sinal, e ali no final ele fala que os ataques podem continuar de fora ou até mesmo de dentro, que a gente sabe que o racha aconteceu lá, mas o Alexandre de Moraes não está sozinho. Eu vou te mostrar isso, mas olha só antes, o que o Brasil está sendo considerado agora. Sim, a mesma coisa que está acontecendo na Venezuela, por ser um narco-estado, praticamente um cartel de drogas, uma ditadura, uma organização criminosa. Agora, olha só o que estão falando do Brasil, bem no momento em que os Estados Unidos está avançando contra países considerados narco-estados. Prestem muita atenção nesse vídeo e me ajudem a compartilhar. Trump colocou na fronteira da Venezuela um arsenal de destroyers, porta-aviões, aviões, exército, para encurtar a vida de um narcoterrorista, que é o Maduro, à frente de um narco-estado que se transformou a Venezuela. Mas o que transforma um país em um narco-estado? Qual porcentagem do país tem que estar dominado por facções criminosas para que ele seja considerado internacionalmente como um narco-estado? Lembrando,
o narcotráfico não são apenas aquelas pessoas com fuzis andando em regiões, em áreas dominadas pelo PCC e Comando Vermelho. O narco-estado, ele tem juízes, ele tem deputados, ele tem vereadores, ele tem prefeitos, governadores, ministros do STF, tem procuradores, promotores, ele tem toda uma estrutura que ele vai produzindo ao longo do tempo. Eu tô te fazendo essa pergunta porque saiu uma notícia agora sobre o Brasil que até para mim, que sou um realista e reconheço que o Brasil tem sim braços do PCC e do Comando Vermelho em várias áreas da nossa nação, eu me assustei. Lembrando, nós estamos num governo onde o PT é próximo ao PCC e o Comando Vermelho. Vitória do Lula, PCC comemora, Comando Vermelho comemora, nos presídios a festa foi incontrolável. Eles andam em regiões dominadas pelo Comando Vermelho e pelo PCC sem pedir permissão. Flávio Dino, como ministro da Justiça, anda no meio desse pessoal sem pedir permissão, como se fosse parte do grupo. Ministérios do Lula recebem a rainha do tráfico como se fosse uma celebridade, ainda paga o avião para que ela vá até Brasília conversar com eles. O líder do PCC fala que prefere Lula ao Bolsonaro. Conversas interceptadas mostram que líderes do PCC diziam que o diálogo com o PT é um diálogo cabuloso. Lula faz questão de tirar foto com um boné que é símbolo do comando que domina aquela região. Mas aí a pergunta: qual é a porcentagem de um país que tem que estar dominada pelo Comando Vermelho, pelo PCC, por facções criminosas, para se considerar que esse país é um narco-estado? Bom, eu não sei, mas eu acho, sinceramente, que 26% já começa a entrar no debate se é um narco-estado ou não. Território do crime. Brasil tem 26% da população vivendo sob regras de facções, maior índice da América Latina. Isso aqui, meus amigos, isso aqui é resultado do PT, da esquerda e do STF. Lembra quando eles proibiram ações policiais em áreas dominadas pelo narcotráfico como se fosse uma questão social? De acordo com o estudo, pelo menos 50,6 milhões de pessoas vivem sob regras de facções. O que isso quer dizer? São pessoas que vivem numa região onde quem manda ali não é o Estado brasileiro, mas é o narco-estado, são os traficantes. Eles impõem as suas regras, as suas leis, como nesse caso aqui, ó, proibido câmera, a pessoa proibido colocar foto do Bolsonaro, é proibido pedir voto pro Bolsonaro. Essas regiões são regiões dominadas pelo narcotráfico. O Brasil é, com folga, o país da América Latina com o maior percentual da população vivendo sob as regras impostas por grupos criminosos. É o que revela o estudo Governança Criminal na América Latina, Prevalência e Correlatos, elaborado por 4 pesquisadores de universidades americanas, publicado na última semana pela Cambridge University Press. Os dados mostram que de 50,6 e 61,6 milhões de brasileiros, cerca de 26% da população do país, estão submetidos à chamada governança criminal, conjunto de regras impostas aos moradores por uma organização que controla aquele território. As análises foram obtidas com base na edição de 2020 da pesquisa Latinobarômetro, levantamento realizado por uma organização chilena que faz atualmente pesquisas de opinião em 18 países da América Latina. Os pesquisadores estimam que entre 77 e 101 milhões de pessoas na região, ou 14% da população dessas nações, vivem sobre governança criminal. Depois do Brasil vem Costa Rica com 16%. El Salvador, que era em torno de 80%, hoje é 9%. E o Brasil tem 26%. 26% do povo brasileiro vive debaixo da mão do narcotráfico, da mão de facção criminosa. Imagine isso. Como que nós chegamos nesse buraco, gente? Anos de PT. Anos de PT. Um STF que solta criminoso, solta traficante e prende senhorinha com a Bíblia na mão. Isso é vergonhoso. Nós estamos indo em direção à Venezuela mesmo. E vamos falar a verdade, pode até vir processo, mas todo o narcotráfico do Brasil apoia o Lula. E mata quem faz campanha para Bolsonaro. Não se esqueçam, que eu não posso nem postar aqui, porque senão derruba o canal, mas os vídeos de pessoas sendo espancadas, executadas, chicoteadas, por fazer campanha para o Bolsonaro em 2022. Como que tem gente que vota no Lula, meu Deus do céu?
Como que uma pessoa vota num cara ou apoia uma pessoa que 85% dos criminosos em presídios celebram a vitória dele? Eu não consigo entender. Como que alguém pode apoiar um cara desse? Vocês entendem a gravidade disso? Para onde o Brasil está caminhando? Isso é inacreditável, eles estão afundando o nosso país. Nós já somos considerados aí praticamente uma ditadura, onde tem um ministro sancionado por graves violações de direitos humanos. Já estamos nos posicionando ao lado de ditaduras, ao lado de China, ao lado de países terroristas, e agora isso. A população está vivendo por debaixo de organizações criminosas. Nós estamos quase sendo considerados um país de narco-estado. Um país onde os criminosos mandam. E todas essas tensões que está acontecendo agora com o STF, os Estados Unidos vindo para cima do Brasil. E agora eu quero mostrar para vocês um vídeo. Olha o que está acontecendo na Venezuela. Eles estão prestes a ser invadidos simplesmente por conta disso. Prestem atenção nesse vídeo aqui do Alan dos Santos. Maduro não é apenas mais um ditador isolado. Ele é acusado de liderar o cartel de Los Soles associados com os grupos de trem de Aragua, cartel de Sinaloa, e o DEA já apreendeu 30 toneladas de cocaína, centenas de milhões de dólares ligados ao regime. Esse é o verdadeiro retrato da Venezuela de hoje. Um estado completamente sequestrado pelo narcotráfico. Agora, Donald Trump elevou a recompensa pela captura de Maduro para 50 milhões de dólares, a maior já oferecida a um líder vivo. É bom lembrar que isso é até maior do que foi oferecido para Bin Laden. Trump enviou 6 navios de guerra e 4.500 militares para o Caribe, oficialmente contra o narcotráfico, mas na prática para pressionar Caracas como nunca antes. E essa pressão não é apenas interesse dos Estados Unidos, é uma oportunidade para toda a América Latina. Sem Maduro, caem juntos os tentáculos do crime organizado que atravessam fronteiras, alimentam cartéis e destabilizam países vizinhos, como é o caso do próprio Brasil, que, segundo o próprio Carvajal, Lula mesmo recebeu dinheiro proveniente do narcotráfico. A saída de Maduro é mais do que um desejo político, é uma necessidade continental, e quanto antes isso acontecer, mais rápido a região poderá respirar o ar puro, sem o narcotráfico. Então tá aí, olha tudo que tá acontecendo no Brasil, gente. Eu sei que aqui dentro é muito triste porque a gente vê que a esquerda está dominando, parece que eles já têm o poder de tudo que tá acontecendo, mas olhem para o mundo, vamos partir de uma visão mais ampla. O mundo está se endireitando. A maioria das eleições, a maioria dos países por aí estão elegendo a direita, a esquerda está sendo extinguida. E agora, os Estados Unidos, vendo que tem alguns países que são ditaduras, que não têm eleições livres, que são basicamente tomadas pelo crime organizado, esses países terão que sofrer intervenção. Assim como pode acontecer na Venezuela, ao que tudo indica que vai acontecer. Vocês entendem para onde a gente está caminhando? Eu queria muito trazer esse vídeo para mostrar para vocês que o Supremo Tribunal Federal vai continuar avançando, o que vai fazer os Estados Unidos realmente considerar o nosso Brasil como uma ditadura. Se o STF continuar avançando, Bolsonaro não vai participar das eleições, e aí? Os Estados Unidos, vendo que o Bolsonaro não vai participar, pode invalidar nossas eleições, não reconhecer o presidente, e aí, o que vai acontecer com o nosso país? Pode acontecer o mesmo que na Venezuela. Isso é muito grave. Sabe o que é pior? É que a imprensa não vai noticiar nada disso. Eles não vão avisar aos brasileiros que ainda assistem aquele lixo o que está acontecendo no Brasil. Mas sabe por quê? Olha só essa notícia maravilhosa. Governo Lula já repassou mais de 300 milhões dos pagadores de impostos para o Grupo Globo. É isso mesmo que vocês estão entendendo. Uma vergonha. A imprensa vendida no Brasil continua ajudando esse governo a implantar todo esse sistema aqui no Brasil. Mas tenham certeza que, se continuar desse jeito, os Estados Unidos e o mundo que está se endireitando vai vir para cima do Brasil e vai nos ajudar. Isso eu tenho muita certeza que pode acontecer. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é que o Moraes não está sozinho. Eu vou te mostrar uma matéria aqui do Flávio Dino, mas antes, olha só essa matéria aqui. STF forma maioria para tornar réu homem que chamou Moraes de satanista. Um homem que xingou o Moraes, talvez que não gosta do Alexandre de Moraes, que não gosta das suas decisões, porque é um agente público. Então, é normal pessoas verem decisões e não gostarem. E aí xingou ele. E agora se tornou réu. Então esse é o Brasil de hoje.
vocês veem que a perseguição está mais forte do que nunca, mesmo com os Estados Unidos de olho no que está acontecendo aqui. Se você xingar o Alexandre de Moraes, você pode ser processado. E ele não está sozinho. Flávio Dino diz que STF não pode ceder a ameaças e chantagens. O ministro recebeu o título de cidadão baiano e usou o evento para defender as decisões da corte, olha só. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, afirmou nesta sexta-feira que a corte não pode ceder às coações, chantagens ou ameaças. A declaração ocorreu durante cerimônia na Assembleia Legislativa da Bahia, em Salvador, onde recebeu o título de cidadão baiano. Em entrevista à imprensa, Dino evitou responder diretamente às críticas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro ao STF. Destacou, no entanto, que o tribunal tem o dever constitucional de principalmente julgar as questões que chegam à sua pauta. Olha o que ele disse: sempre haverá poderosos insatisfeitos. O Supremo não pode ceder a coações, chantagens, ameaças, senão deixarei de ser o poder judiciário. Sempre haverá pessoas poderosas que estão insatisfeitas com uma decisão judicial, disse aí o ministro. Da mesma forma, ele defendeu decisão recente que reafirma a impossibilidade de cumprimento automático de sentenças judiciais estrangeiras no Brasil. Então ele voltou atrás e agora ele está falando de novo. Hoje, as sanções podem se dirigir contra o ministro, contra um político. Amanhã, essas sanções podem dirigir contra qualquer empresa brasileira por protecionismo, por exemplo. Então ali ele usando, argumentos para tentar de alguma forma proteger a tirania do STF. Vocês entendem que o Moraes não está sozinho, que o STF está disposto a sacrificar o Brasil, a sacrificar nós, o povo brasileiro, 220 milhões de pessoas, para continuarem no poder. Então agora eu quero mostrar para vocês aqui um recadinho do Marcel Van Hatten para o André Mendonça, que aparentemente é o único ministro que está disposto a lutar contra o ativismo judicial. Prestem muita atenção nas palavras do deputado, olha aí. Ministro André Mendonça, não permita que seu colega Alexandre de Moraes e a Polícia Federal do Lula e do Alexandre de Moraes chantageiem Vossa Excelência. A atuação criminosa da Polícia Federal do Alexandre de Moraes é cada vez mais clara. O que apareceu ontem, as conversas privadas entre Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Silas Malafaia, demonstra apenas que a Polícia Federal tem se especializado na tal da Fishing Expedition. Pegaram o celular do Bolsonaro, viram conversas com Silas Malafaia, inventaram uma investigação poucos dias atrás contra Silas Malafaia para poder ontem fazer busca e apreensão contra um líder religioso, que aliás teve até o seu sermonário, ou seja, o livro de mensagens cristãs, livros de sermãos, apreendidos. Esse é o nível da perseguição hoje no Brasil, que não é apenas política, mas também religiosa. Mas, presidente, eu quero ir além daquilo que tem sido divulgado na mídia, que já é gravíssimo. Toda essa perseguição, deputado Chico Alencar, que está acontecendo nesse momento, é muito clara. O que eu preciso chamar a atenção de Vossas Excelências e da advocacia brasileira é que a Polícia Federal de Lula e de Alexandre de Moraes está criminalizando o direito à defesa dos réus do 8 de janeiro. A Polícia Federal está imputando crime ao direito de um advogado ingressar com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. Pior, deputado Luiz Lima, deputado Polon, deputado Coronel Armando, além de imputar crime a um advogado por utilizar do instrumento legítimo de um mandado de segurança perante a corte, a Polícia Federal, em relatório assinado por Leandro Almada da Corte, Rafael Machado Caldeira e Itavan de Oliveira Pereira, decidiu, não vou usar outra palavra mais branda não, chantagear o ministro André Mendonça.
colocá-lo como eventual partícipe de um conluio, mas que a Polícia Federal disse: averiguamos, mas o ministro nada tem a ver com o mandado de segurança impetrado pelo réu Felipe Martins, utilizado, segundo a Polícia Federal, sabe para quê? Para causar tumulto processual em clara tentativa de subverter a lógica jurisdicional do julgamento da Suprema Corte. Ministro André Mendonça, não permita que seu colega Alexandre de Moraes e a Polícia Federal do Lula e do Alexandre de Moraes chantageiem Vossa Excelência. Ministro André Mendonça, não permita que usem Vossa Excelência como instrumento de pressão para continuar a perseguição absurda contra os réus do 8 de janeiro. E você agora mais claro, por isso pediu o tempo de liderança para discorrer sobre o tema. A defesa de Felipe Martins impetrou com um mandado de segurança no dia 10 de julho de 2025, que caiu nas mãos de André Mendonça por sorteio, no dia 11 de julho de 2025. Neste mandado de segurança, a defesa alega 3 pontos principais, ou 4. A violação ao direito líquido e certo ao juiz natural, o indeferimento de testemunhas essenciais à defesa, várias testemunhas, inclusive eu, foram inadmitidas pela Corte para prestar os depoimentos. A violação ao dever de intimação judicial das testemunhas de defesa, invertendo o ônus probatório, porque no STF é a defesa que precisa levar as testemunhas e a Corte não faz o papel que lhe cabe, que é a de intimar as testemunhas. E, finalmente, a omissão quanto à juntada dos vídeos dos depoimentos de oficiais generais na fase de inquérito, violando a paridade de armas. Deputado Polon, Vossa Excelência, que é um advogado excepcional. Excepcional. E nos tem dado o privilégio da sua companhia aqui na Câmara dos Deputados, com o seu conhecimento. Este mandado de segurança discute a falta de acesso dos advogados de Felipe Martins aos recursos que têm direito. Alexandre de Moraes senta em cima de todas as requisições, não só deles, de todos os demais advogados, e não decide. Aí, o mandado de segurança cai na mão de quem? André Mendonça, que tem desde 11 de julho a relatoria. Ministro André Mendonça, Vossa Excelência já foi brilhante em várias decisões. Decida sobre esse caso. Esse caso vai mudar o Brasil. Este caso, em que pese uma jurisprudência que diz que ministros não podem interferir com mandado de segurança em decisões de outros colegas, nesse caso é diferente, porque não há decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele não decide. Ele não dá provimento nem indefere os recursos, ministro André Mendonça. Vossa Excelência tem a condição de corrigir uma injustiça. Vossa Excelência tem a condição de fazer o que Deus lhe permitiu, chegar à Suprema Corte e restabelecer a ordem no Brasil e colocar Alexandre de Moraes e os demais no seu devido lugar. Ainda pende de decisão de André Mendonça. Mas o grave, senhor presidente, agora é que Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro falavam por mensagens vazadas sobre essa pendência no Supremo Tribunal Federal, e dizia Eduardo Bolsonaro da importância de André Mendonça despachar o mandado de segurança. E André Mendonça, despache, por favor, pelo amor de Deus, salve o Brasil. Eduardo Bolsonaro falava com Jair Bolsonaro sobre isso em mensagem no WhatsApp. E a Polícia Federal diz, no relatório, que houve intuito doloso de causar tumulto processual em clara tentativa de subverter a lógica jurisdicional do julgamento da Suprema Corte. OAB, advogados do Brasil, a Polícia Federal está dizendo que é crime
entrar com mandado de segurança e mais, continua o relatório, deputado Ícaro de Valmir. Vale ressaltar que não foi identificado por esta investigação nenhum indício que demonstre ciência ou conhecimento por parte do excelentíssimo senhor ministro sorteado para julgamento do recurso quanto à perseguição dos investigados. Referindo-se a quem? Claro, André Mendonça. Ministro André Mendonça. Aliás, agora me ocorre uma pergunta. Vossa Excelência está sendo investigado pela Polícia Federal do Lula e do Alexandre de Moraes? Porque é isso que estão dizendo. Estão dizendo aqui que na investigação que fizeram não identificaram que Vossa Excelência soubesse da trama, que é um advogado entrar com um mandado de segurança e os outros réus no mesmo processo discutirem. Um mandado de segurança é uma mensagem privada. Ministro André Mendonça, será que a polícia do Lula e do Alexandre de Moraes está investigando Vossa Excelência? Aliás, será não? Está comprovado. Não permita, ministro André Mendonça, ser chantageado por bandidos. Não permita, André Mendonça, que Vossa Excelência seja utilizado como instrumento de pressão e de negociação para que essa farsa continue. Ministro André Mendonça, peço, em nome dos meus eleitores, em nome da justiça, em nome daquilo que Vossa Excelência representa na Suprema Corte, que é a defesa dos valores cristãos, da ética e do que é correto, despache o mandado de segurança, demonstre aos agentes da Polícia Federal e Advocacia Brasileira que não é crime um réu entrar com mandado de segurança. Crime é um ministro como Alexandre de Moraes não dar provimento a recurso. Crime é Alexandre de Moraes seguir cometendo abusos de autoridade. E Vossa Excelência, ministro André Mendonça, não é cúmplice de criminosos, não merece ser confundido com quem faz parte de máfia, de quadrilha, de criminosos. Vossa Excelência tem a condição de salvar o Brasil. Então tá aí, essa é a verdade. Nós precisamos dar todo o nosso apoio ao ministro André Mendonça, que é um ministro que está apoiando o Brasil, que está tentando lutar contra. Eu sei que muitas vezes se ficou quieto, não agiu, mas ele está sozinho. A gente tem que pensar nisso. Ele está sozinho lá dentro, praticamente. Só ele levanta a voz para ir contra os outros ministros. Então, realmente, uma situação muito difícil. Mas temos que continuar apoiando. E, pessoal, a imprensa essa semana fez um trabalho tão criminoso que eu precisava trazer esse vídeo aqui do Paulo Figueiredo para vocês, porque estão dizendo que o Eduardo Bolsonaro está se lixando para o Brasil, como se ele não tivesse nem aí para nada, como se ele não tivesse nem aí para os presos do 8 de janeiro, para os presos políticos, falando que ele só quer salvar o Bolsonaro, e é mentira. Essa imprensa vendida que já recebeu aí 300 milhões de reais em impostos, que recebe muito dinheiro para ficar ao lado do governo, para fazer essas narrativas, fez isso com ele, mas essa é a verdade. Olha aí. O próprio Estadão publicou uma matéria absolutamente criminosa sobre esse assunto. O que o Estadão publicou foi que esse diálogo mostra que o Eduardo não estava buscando anistia para todos e sim para o seu pai. Algum tempo depois, no dia 7 de julho de 2025, o Eduardo encaminhou algumas mensagens ao Jair Bolsonaro falando sobre o pronunciamento que o Trump havia feito em defesa do Jair, que tinha acabado de acontecer, e também sobre a anistia. E o Eduardo disse assim: Eduardo Bolsonaro, Trump sobre o Bolsonaro. Estarei observando a caça às bruxas Jair Bolsonaro e suas famílias e milhares de apoiadores de perto. Aí o Eduardo diz assim: se a anistia light passar, a última ajuda à vida do Trump dos Estados Unidos terá sido o post do Trump. Eles não vão mais ajudar. Temos que... Aí esse ponto é um ponto muito importante. Temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecando o Supremo Tribunal Federal e resgatando a democracia, ou enviar o pessoal que teve num protesto que evoluiu para uma baderna para casa num semiaberto. E isso sem falar que o STF pode decretar essa intervenção do Congresso no regimento interno da Corte, o duplo grau de jurisdição interno, como inconstitucional, pois violaria a separação dos poderes. Nesse cenário, você não teria mais amparo dos Estados Unidos, que conseguimos as duras penas aqui, bem como estaria igualmente condenado final de agosto, que é onde estamos agora. O julgamento, vejam que o Eduardo está falando isso em junho, o julgamento é em setembro. Eu acho que não vale a pena, mas te oriento a buscar o conselho com outras pessoas. Tire do cálculo o apoio dos Estados Unidos. Qual estratégia você tem para atingir esse objetivo? É simples. O que está acontecendo aqui? Ninguém entendeu isso. O próprio Estadão publicou uma matéria absolutamente criminosa sobre esse assunto.
O que o Estadão publicou foi que esse diálogo mostra que o Eduardo não estava buscando anistia para todos e sim para o seu pai. Vamos usar os fatos, a hora de trazer ao público a explicação sobre o que vinha acontecendo. Neste momento, o Congresso ainda não tinha ido para o recesso e todas as semanas vinha a promessa de isso que ele está chamando de anistia light, de botar para ser votada a gente chamava internamente de anistia de pau mole. Para o governo americano era só soft amnesty, anistia soft. A gente chamava de soft também é ao mesmo tempo mole. Então a gente chamava de anistia de pau mole. O que era isso? Era uma aprovação que seria feita para progressão de regime de alguns presos no 8 de janeiro. Progressão de regime. E, ao mesmo tempo, a outra coisa que seria aprovada seria o duplo grau de jurisdição. O que seria isso? O presidente Bolsonaro poder apelar a uma instância superior. A poder apelar com a instância superior é a turma do STF, onde ele perderia naquele momento de 9-2. E este acordo estava sendo considerado, para não dizer aceito, este acordo Caracu estava sendo considerado pelo presidente Bolsonaro. Então você tem aqui neste momento um presidente Bolsonaro considerando seriamente e orientando o partido nesta direção a apoiar uma anistia de pau mole, que não resolveria o problema do Brasil, não liberaria os presos, atingiria meia dúzia de pessoas com progressão de pena e, para ele, daria simplesmente a possibilidade de apelar para um tribunal que ele perderia certamente. Do outro, você tem o filho falando assim, se você fizer isso, os Estados Unidos vão parar de te apoiar, porque isso para eles é a coisa mais imbecil do mundo. E você vai perder qualquer chance. Não! Nós precisamos de uma anistia ampla, geral e restrita. E isso vai resolver o problema do Brasil. A gente não pode deixar o Brasil refém de meia dúzia de pessoas que fizeram a baderna ou não, que participaram de um protesto. Porque tem os dois. Tem pessoas que participaram do protesto e tem pessoas que participaram de uma baderna. E que essas pessoas vão poder ir para o semiaberto e o Brasil vai continuar nessa desgraça. Não. Essas pessoas não deveriam estar lá. Nós precisamos salvar o país. Nós precisamos botar o país no curso. E é por isso que o Eduardo está perdendo a cabeça com o pai aqui. Porque o pai está querendo aceitar mais um acordo Caracu, que é a grande característica do presidente Bolsonaro. E a ida de Gilmar Mendes para conversar com o presidente Bolsonaro, a ida de todos esses caras para conversar com o presidente Jair Bolsonaro, é a certeza de que o presidente aceitaria um acordo Caracu. Claro, os caras passaram anos falando assim, vamos fazer um acordo Caracu que o Tarcísio convence o presidente e o presidente vai aceitar. Só que neste momento está claro que do lado de cá não vai funcionar mais isso. E é isso que o Eduardo está falando. Então não é que o Eduardo está dizendo, não, só queria uma anistia para o pai. Pelo contrário, o que o Eduardo está dizendo aqui, analfabeta funcional, esqueci o nome da repórter do Estadão, diálogos mostram que o Eduardo só queria uma anistia para o pai. É o oposto, ô jumenta. O que está dizendo esse diálogo é que o Eduardo Bolsonaro queria uma anistia ampla, queria não, quer. É a posição que nós temos aqui dos Estados Unidos e é a posição que nós vamos manter até a última consequência. Nós queremos uma anistia ampla, geral e restrita para pacificar o país. Nós queremos, nas palavras do Eduardo Bolsonaro, nós queremos libertar o Brasil, resgatar a democracia. Não basta libertar o Jair Bolsonaro. Não basta reduzir a pena dos presos e mandar ele para o semiaberto. Não basta. Não vai bastar, porra. Entendam isso. Não adianta vir com proposta de anistia merda. A anistia é ampla, geral e restrita. Igualzinho ao que meu avô promulgou em 79. Custa entender isso? É difícil? E é por isso que a gente briga com as pessoas. É por isso que tem as tretas públicas. Porque a gente está empurrando as coisas para um lado e as pessoas estão empurrando para os outros, para o outro lado.
Isso é em 7 de julho. O Trump tinha se manifestado, mas não tínhamos ainda a Lei Magnitsky. Acho que não tínhamos nem tarifa. Por isso que ele está dizendo. O Trump se manifestou a seu respeito, mas ficou por aí. E a gente estava em Washington trabalhando para que houvesse coisas mais concretas. Eduardo continua. Amanhã eu vou acordar de olho nas redes do Trump, torcendo para que amanhã ele já traga novidades sobre novas ações. Claro, nós estávamos ali na iminência das tarifas serem anunciadas. Que, lembrando, eu sempre disse publicamente, a decisão das tarifas foi do presidente Trump, mas nós sabíamos, tinha agendado a reunião com o presidente Trump. A reunião aconteceu no dia 4 de julho. Então é normal que no dia 7 de julho, Trump foi lá, na primeira coisa, 4 de julho é feriado dos Estados Unidos, dia 7 de julho foi segunda-feira, a primeira coisa o Trump se manifestou. Se eu não me engano, no dia 10 de julho vem as tarifas. Dia 9. Então tá aí, pessoal, achei muito importante trazer essa informação pra vocês, porque realmente fizeram um desserviço, querendo estragar ainda mais a imagem de Bolsonaro, de seus filhos, mas ainda bem que o povo brasileiro não acredita mais nessa imprensa. Meia dúzia de alguém ali ainda assiste essa porcaria, mas eu sei que a grande maioria não assiste e não acredita. E olha só, pessoal, a defesa de Jair Bolsonaro entregou resposta ao Supremo Tribunal Federal. Esses dias a gente anunciou aqui, né, que a Polícia Federal já estava até preparando a cela do Bolsonaro, porque o Moraes deu um prazo de 48 horas para ele responder por que ele descumpriu medidas cautelares e tudo indicava que ele poderia até ser preso. Mas, olha só, advogados negam que o ex-presidente descumpriu as medidas cautelares. Vamos ver o que o ministro vai decidir. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira, no Supremo Tribunal Federal, que ele não desrespeitou as medidas cautelares impostas pela Justiça. O posicionamento foi apresentado após o prazo de 48 horas determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. O magistrado pediu explicações depois de a Polícia Federal apontar supostas violações, como publicações em redes sociais e contatos com investigados. Entre os elementos citados está uma mensagem recebida por Bolsonaro atribuída ao general Braga Neto. Olha só, os advogados chamaram a alegação da Polícia Federal de estarrecedora e afirmaram que o ex-presidente não respondeu ao SMS. Para a defesa, o simples recebimento da mensagem não configura contato e é incrível considerar descumprimento diante do silêncio. Sobre o rascunho de pedido de asilo para a Argentina, encontrado no celular do ex-presidente, os advogados classificaram a narrativa como inaceitável. Segundo eles, trata-se de um documento antigo, enviado por terceiros, sem qualquer materialização. A defesa ainda não destacou que Bolsonaro compareceu a todos os atos do processo e respeitou restrições, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de viagens ao exterior. Para os advogados, não há risco de fuga. Então a gente vê que é mais uma tentativa, né, de colocar o Bolsonaro na cadeia. Eles estão loucos para continuarem perseguindo o Bolsonaro, para tirarem ele de vez do jogo de político. A gente sabe bem como está funcionando as coisas aqui no Brasil. É, Brasil. A coisa tá balançando, sacudindo tudo, né? Mas é importante você ficar sabendo tudo que está acontecendo no Brasil. As pessoas, quando elas ficam informadas, principalmente com a verdade, elas deixam de ser alienadas. Não fica se envolvendo aí, por exemplo, com Rede Globo para poder ser doutrinada em saber tudo aquilo que eles querem, né? Quero te chamar mais uma vez a atenção, Hair Cap, tônico capilar, Hair Elixir da linha Vitagor, para fazer o seu cabelo crescer. Este combo aqui é único, não tem nada igual no Brasil. Vai fazer o seu cabelo crescer assim como fez o meu. Você vai recuperar a autoestima, serve para homem principalmente e serve para mulher também, tá bom? 0800 355 3000, passa a mão no telefone e chama aqui. Eu volto a qualquer momento.